Existe uma cena nos evangelhos que ninguém consegue ler com indiferença. Não é uma cena de milagre, não é uma ressurreição, não é uma tempestade sendo acalmada. É uma conversa. Uma conversa entre Jesus e um homem que tinha tudo que qualquer pessoa da sua época poderia querer ter. E o que Jesus diz nessa conversa é tão direto, tão específico, tão cirúrgico, que 2000 anos depois ainda incomoda. Ainda provoca aquele silêncio estranho depois que a pessoa fecha a Bíblia. Ainda faz pregadores escolherem outras passagens no domingo. Ainda faz leitores honestos se perguntarem, em voz baixa, se aquilo foi mesmo o que Jesus quis dizer. Foi. E é exatamente por isso que precisa ser explicado com cuidado, com honestidade e sem o impulso de suavizar o que o texto não suavizou. A cena está registrada em 3 evangelhos. Marcos a conta com mais detalhes, provavelmente porque estava bebendo das memórias de Pedro, que estava lá. Lucas acrescenta que o homem era um dirigente. Mateus diz que era jovem. A tradição cristã acabou chamando esse personagem de o jovem rico. Mas uma descrição mais precisa seria esta. Era um homem que reunia, numa só pessoa, tudo o que a sua cultura considerava evidência de que Deus estava com alguém. Ele era jovem, tinha vida pela frente. Era rico, tinha bens e propriedades. Era um dirigente, tinha posição e respeito dentro da comunidade religiosa. E era religioso, piedoso, observante da lei desde a infância. Esse homem não era um hipócrita, não era um vilão. Era, pelos critérios do seu tempo, um homem de sucesso completo. Para entender por que o que Jesus disse a ele foi tão devastador, é preciso entrar no mundo em que essa conversa aconteceu. A Palestina do primeiro século era uma sociedade profundamente moldada por uma teologia que os estudiosos chamam de teologia da retribuição. Essa teologia não era uma invenção marginal, era o mainstream do pensamento religioso popular judaico. A lógica era clara e parecia racionalmente fundada na própria Torá. Deus abençoa quem obedece, e a bênção de Deus se manifesta em forma de prosperidade, saúde, filhos, colheita abundante, rebanhos numerosos, terras produtivas. Se você tem essas coisas, é porque Deus está satisfeito com você. Se você sofre, se você é pobre, se você é doente, é porque algo está errado na sua relação com o Eterno. Essa ideia não era nova. Ela estava sendo debatida há séculos dentro do judaísmo. O livro de Jó inteiro é uma longa argumentação contra ela, com 3 amigos de Jó insistindo que ele deveria ter pecado para estar sofrendo tanto, e Deus, no final, declarando que eles estavam errados. Os salmos estão cheios de tensão entre essa teologia e a realidade dos justos que sofrem. Os profetas, especialmente Amós e Miqueias, gritaram contra ela durante gerações, mas ela persistia. Ela sobrevivia porque é uma teologia que agrada quem está bem e oferece uma explicação simples para a complexidade do mundo. No tempo de Jesus, essa teologia estava no centro da identidade dos grupos religiosos mais influentes. Os fariseus, o grupo mais popular e respeitado entre o povo comum, cultivavam uma espiritualidade baseada na observância rigorosa da lei e interpretavam a prosperidade dos observantes como sinal de aprovação divina. A elite sacerdotal, que controlava o templo e havia acumulado riquezas consideráveis, legitimava sua posição com base na mesma lógica. Se Deus os havia abençoado com tudo aquilo, era porque eles mereciam, era porque eram santos. Quando o homem rico corre até Jesus e se ajoelha diante dele, a própria cena já tem algo de incomum. Homens ricos não corriam, não era digno de sua posição, e se ajoelhar diante de um rabi itinerante, sem casa fixa, sem título rabínico oficial reconhecido pelo Sinédrio, sem propriedades, era ainda mais incomum.
Mas ele corre e ele se ajoelha. E isso nos diz que havia algo genuíno naquele momento. Havia uma urgência que vencia o protocolo social. Havia uma pergunta que estava incomodando esse homem há mais tempo do que ele gostaria de admitir. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta parece simples na superfície, mas ela tem peso teológico real. A expressão vida eterna, no judaísmo do primeiro século, não se referia apenas a existir para sempre depois da morte. Ela evocava a ideia da vida do mundo vindouro, o pleno florescimento humano na nova era inaugurada pelo reino de Deus. Era perguntar: como garanto minha participação completa no que Deus está fazendo? Como entro de verdade nessa realidade? É a pergunta mais profunda que alguém pode fazer. Jesus começa a resposta com algo que à primeira vista parece uma esquiva, mas é, na verdade, uma sonda teológica precisa. Ele pergunta por que o homem o chama de bom, já que apenas Deus é bom. Jesus não está negando sua divindade nessa frase. Está forçando o homem a ser honesto sobre quem está diante dele. Se você me chama de bom com a boca, o que essa palavra significa para você? Você está falando de um elogio protocolar a um mestre respeitado ou está reconhecendo algo que vai muito além de um simples mestre? A conversa começa com Jesus tirando o homem da superfície. Então Jesus lista os mandamentos. E aqui existe um detalhe que a maioria dos leitores passa rapidamente sem perceber o que está acontecendo. Jesus não lista todos os 10 mandamentos. Ele seleciona especificamente os mandamentos da segunda tábua, aqueles que dizem respeito ao relacionamento com o próximo. Não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe. E Marcos acrescenta um que não está literalmente nos 10 mandamentos: não defraudar. A palavra grega usada é apostério, que significa reter de alguém o que lhe é devido por direito, o que lhe pertence legitimamente. Jesus está escolhendo esses mandamentos com propósito. Está escolhendo exatamente os mandamentos que falam de justiça entre as pessoas, de como você trata o seu semelhante, do que você deve a quem está ao seu redor. Não está perguntando sobre o ritual, está perguntando sobre a relação. O homem responde com confiança. Diz que guardou todos esses mandamentos desde a juventude. E aqui é importante que a gente não projete maldade onde o texto não projeta. Ele não está mentindo. Ele acredita genuinamente no que está dizendo. Dentro da prática religiosa da sua época, dentro do sistema de observância que conhecia, havia cumprido essas regras. Não havia assassinado, não havia cometido adultério, não havia roubado nos termos convencionais que a lei definia. Era um homem de reputação ilibada dentro da sua comunidade. Sua resposta é honesta dentro dos limites do que ele conseguia enxergar sobre si mesmo. E então acontece o momento mais inesperado de toda a cena. Marcos registra que Jesus, olhando para ele, o amou. Esse detalhe existe apenas em Marcos. Nenhum outro evangelista o registra, e ele muda tudo, porque o que vem a seguir não é uma armadilha, não é uma humilhação pública, não é uma crítica cruel, é o maior ato de amor que Jesus poderia ter feito por aquele homem. É a verdade dita por alguém que se importa genuinamente com o que vai acontecer com essa pessoa. Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Uma coisa, apenas uma. Mas essa única coisa era exatamente aquilo que definia aquela pessoa. Era o centro em torno do qual a identidade daquele homem havia sido construída durante toda a vida. Era aquilo que, segundo toda a teologia popular do seu tempo, provava que ele estava certo diante de Deus. A riqueza. Para sentir o peso disso, é preciso entender o que Jesus estava fazendo dentro do sistema de crenças daquele homem.
Não estava apenas pedindo uma doação generosa. Estava dizendo algo muito mais radical. A evidência que você, sua família, sua comunidade e sua cultura inteira usam para provar que Deus está com você, eu quero que você abra mão dela. Eu quero que você chegue à vida eterna, despido de todas as credenciais que sua cultura reconhece como prova de favor divino. Porque o que está entre você e o reino de Deus não é falta de obediência religiosa. Você obedece. Você guarda os mandamentos. O que está entre você e o reino é aquilo que você confunde com a bênção de Deus, mas que, na prática, virou o seu Deus. Esse é o diagnóstico. E é um diagnóstico sobre aquele homem específico, com aquela história específica, com aquele coração específico. É fundamental dizer isso com clareza, porque a Bíblia não ensina que todo rico precisa vender tudo para ser salvo. Abraão era rico, Jó era rico, José de Arimateia, que forneceu o sepulcro para Jesus, era um homem de posição e recursos. Nicodemos, o fariseu que foi visitar Jesus à noite e depois ajudou a preparar seu corpo para o sepultamento, também tinha recursos consideráveis. Zaqueu, o cobrador de impostos que Jesus visitou em Jericó, não recebeu o mandamento de vender tudo. Ele próprio, num ato espontâneo de arrependimento, decidiu dar metade dos bens aos pobres e restituir em quádruplo quem havia defraudado. E Jesus declarou que a salvação havia chegado àquela casa. O mandamento para aquele homem foi específico, porque o diagnóstico de Jesus era específico. Jesus olhou para dentro daquele coração e viu o que o homem não conseguia ver sobre si mesmo, que a riqueza não era algo que ele tinha, era algo que o tinha. Ela não era uma posse, era uma identidade. Era a prova de quem ele era, a garantia do seu valor, a âncora da sua segurança, a evidência do seu favor com Deus. Sem ela, ele não sabia quem era. E Jesus, que o amava, não estava disposto a confirmar uma mentira confortável só para não desconfortar um homem influente. Há também outra camada aqui, uma camada que tem a ver com a lei mosaica e com o que estava acontecendo com ela naquele momento histórico. A Torá tinha mecanismos extraordinários de justiça econômica que estavam sendo ignorados ou ativamente contornados pela elite do primeiro século. O ano sabático previa o perdão de dívidas e a liberação de escravos hebreus a cada 7 anos. O ano do jubileu, a cada 50 anos, previa a devolução de todas as terras às suas famílias originais, impedindo a concentração permanente de riqueza. A lei da glaneação estabelecia que os proprietários não poderiam colher os cantos dos campos, nem recolher o que caía durante a colheita, pois isso pertencia aos pobres, às viúvas, aos estrangeiros. Havia toda uma arquitetura legal construída para garantir que a riqueza circulasse, que os vulneráveis tivessem acesso ao básico, que a desigualdade não se tornasse permanente e estrutural. Essa arquitetura estava sendo desmontada peça por peça. O famoso rabino Hillel havia criado um instrumento legal chamado prosbul, que permitia que as dívidas fossem transferidas para um tribunal antes do ano sabático, garantindo que continuassem sendo cobradas mesmo quando a lei dizia que deveriam ser perdoadas. A intenção original tinha uma justificativa, mas o resultado prático foi que os ricos usaram esse mecanismo para se proteger das exigências redistributivas da lei. Os grandes proprietários de terras haviam encontrado formas de contornar o jubileu. A lei existia no papel, mas a realidade era outra. Quando Jesus acrescentou na lista o mandamento de não defraudar, estava tocando nesse ponto com precisão. Não defraudar não significava apenas não roubar no sentido convencional. Significava não reter dos mais fracos aquilo que a lei e a justiça lhes garantiam. Significava não se beneficiar de um sistema que extraía dos pobres para enriquecer os já ricos.
Aquele homem talvez nunca tivesse roubado nada com as próprias mãos, mas vivia dentro de um sistema que defraudava os pobres sistematicamente, e não havia feito nada para mudar isso. Havia guardado a letra da lei e ignorado o espírito dela. Então Jesus disse: vende tudo, dá aos pobres, vem me seguir. 3 imperativos. O terceiro é o convite, a possibilidade, a abertura. Os 2 primeiros são o caminho de chegada, não porque Deus precise que o homem seja pobre para ser salvo, mas porque aquele homem precisava soltar o que segurava para poder receber o que Jesus oferecia. As mãos que apertam não conseguem receber. O texto então diz algo que é, possivelmente, uma das frases mais melancólicas de toda a Escritura. Ele, entristecido com esta palavra, retirou-se pesaroso, porque tinha muitas propriedades. Ele foi embora, não com raiva, não chamando Jesus de radical ou de irresponsável. Foi embora triste. E a tristeza é reveladora, porque ela mostra que ele entendeu. Ele não discutiu, porque no fundo sabia que Jesus tinha razão. Foi embora com o diagnóstico correto dentro do peito e sem coragem de agir de acordo com ele. E o texto não nos diz que ele voltou. Para aquele homem, vender tudo não era um ato financeiro. Era uma morte da identidade que havia construído ao longo de toda a vida. Era desaparecer como pessoa reconhecível dentro da sua família, dentro da sua comunidade, dentro do seu próprio entendimento de quem era. Jesus sabia disso. É por isso que o chamou para segui-lo, porque o que ele precisava não era de um novo código de comportamento. Era de uma nova identidade. Era descobrir que havia algo, alguém, capaz de sustentá-lo quando as propriedades não estivessem mais lá para defini-lo. Depois que o homem foi embora, Jesus olhou para os discípulos e disse algo que os deixou completamente desconcertados. Disse que é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Marcos usa a mesma palavra que descreve a reação das pessoas diante dos milagres para descrever o espanto dos discípulos. Eles ficaram chocados. E então Jesus foi além e disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A reação dos discípulos revela tudo. Eles perguntaram uns para os outros quem, então, poderia ser salvo. Essa pergunta só faz sentido se você entende que estavam operando dentro da mesma teologia popular. Se os ricos, aqueles que são abençoados por Deus, têm dificuldade de entrar no reino, o que dizer dos demais? A lógica era coerente dentro do sistema que conheciam, e Jesus estava destruindo esse sistema com uma imagem. A imagem do camelo e da agulha é uma hipérbole deliberada, um absurdo visual. Jesus não está sendo literal, está usando a linguagem da impossibilidade para fazer um ponto que não admite minimização. Alguns intérpretes ao longo da história tentaram suavizar essa imagem, dizendo que havia em Jerusalém uma porta estreita chamada agulha, pela qual um camelo conseguiria passar com esforço. Outros sugeriram que a palavra grega pode ter sido confundida com uma palavra similar que significa corda grossa. Mas a leitura mais honesta é a mais direta. Jesus está descrevendo algo impossível. Um camelo não passa pelo fundo de uma agulha. E um coração que coloca sua confiança na riqueza, que usa a riqueza como âncora de identidade e como evidência de aprovação divina, esse coração não entra no reino de Deus por esforço próprio. Não porque Deus odeia o dinheiro, mas porque quem confia no dinheiro não consegue confiar em Deus, e é a confiança em Deus que abre o reino. Jesus não fecha a porta, porém, ele a deixa entreaberta com a frase seguinte: para os homens, isso é impossível, mas para Deus, todas as coisas são possíveis. A libertação de um coração preso à riqueza, a identidade construída sobre bens, é uma obra que está além das capacidades humanas. Não é que o rico não possa ser salvo, é que o rico não consegue se salvar com base na riqueza.
e não consegue se libertar dessa riqueza pelo esforço da própria vontade. É uma transformação que precisa vir de fora, de cima, de algo maior do que a determinação humana. E aqui chegamos à pergunta que esse texto coloca para o leitor de hoje. A pergunta que ninguém consegue evitar se for honesto. O mandamento de Jesus para aquele homem foi específico para aquela situação, mas o princípio que ele expôs é universal. E o princípio é este: o que você não consegue abrir mão é o que você está adorando. O que você não consegue imaginar perder sem que sua vida perca completamente o sentido é o seu Deus real. Não o Deus que você declara com a boca, o Deus que você serve de fato com a vida. Esse princípio assusta qualquer cristão rico em qualquer século, porque o cristão rico vive numa cultura que, exatamente como a cultura judaica do primeiro século, usa a prosperidade como evidência de aprovação divina. A teologia que diz que Deus abençoa quem obedece e que a bênção se reconhece pelos bens materiais é a mesma teologia que os discípulos de Jesus tinham antes que ele os confrontasse naquela tarde. É a teologia que transforma o Evangelho num contrato de prestação de serviços, onde eu cumpro minha parte com a fé e Deus cumpre a dele com a prosperidade. É a teologia que faz a riqueza parecer não apenas aceitável, mas desejável como prova de santidade. Jesus destruiu essa teologia com a história daquele homem, não porque riqueza seja pecado em si, mas porque qualquer coisa que ocupe o centro onde só Deus deve estar é um ídolo. E o idólatra não consegue entrar no reino de Deus não por decreto punitivo, mas porque está olhando na direção errada. Está confiando no que não pode sustentá-lo. E quando a pergunta vem, quando a vida exige uma escolha entre o que ele tem e quem ele diz seguir, ele vai embora triste, porque tem muitos bens. A pergunta que o texto deixa aberta para o cristão de hoje não é: você é rico? A pergunta é: o que, dentro de você, ocupa o lugar que pertence a Deus? Pode ser a riqueza. Pode ser a reputação, o controle, a segurança do planejamento, a aprovação das pessoas, a carreira, um relacionamento, um sonho, um plano que você construiu e não quer ver desmoronar. Pode ser qualquer coisa. O diagnóstico de Jesus não foi sobre a quantidade de bens daquele homem, foi sobre onde estava o coração dele. E essa pergunta cada um precisa responder por si mesmo, com a mesma honestidade que o jovem rico demonstrou quando foi embora triste, em vez de fingir que estava bem. Jesus não mandou aquele homem vender tudo porque queria vê-lo pobre. Mandou porque o amava o suficiente para ser honesto e porque sabia que o homem não poderia encontrar o que estava buscando enquanto estivesse agarrado ao que já tinha. A vida eterna que ele perguntou como herdar não pode ser herdada por quem já se considera herdeiro de tudo. Ela é recebida de mãos abertas, não de mãos fechadas. O camelo não passa pelo fundo da agulha, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. E essa é a notícia que equilibra o peso de tudo o que foi dito aqui. A transformação de um coração preso não é resultado de força de vontade, nem de disciplina financeira, nem de um voto de pobreza. É resultado de um encontro real com Jesus. Um encontro que vai além do reconhecimento intelectual de que ele é um bom mestre e chega até a entrega do controle. Quando isso acontece de verdade, quando alguém encontra de fato quem Jesus é e o que ele vale, as coisas não desaparecem necessariamente da vida dessa pessoa, mas perdem o trono. Deixam de ser o que garante seu valor e passam a ser ferramentas a serviço do reino. Podem ser tidas, usadas, desfrutadas e compartilhadas com uma liberdade que a posse jamais conseguiu oferecer. O apóstolo Paulo escreveu da prisão que havia aprendido a estar contente, tanto na abundância quanto na necessidade. Não que chegou contente. Aprendeu. Foi um processo.
Foi obra de algo maior do que ele mesmo. Ele não soltou o que tinha pelo esforço da vontade. Soltou porque encontrou algo que tornava tudo o mais secundário. É isso o que o jovem rico ainda não havia encontrado naquela tarde. Não porque era mau, porque ainda não havia chegado lá. Havia reconhecido Jesus como um bom mestre, mas ainda não havia encontrado, dentro daquele mestre, o tesouro que tornaria qualquer outro tesouro dispensável. O texto termina sem nos dizer que ele voltou. Termina em aberto. E talvez seja intencional, porque a narrativa não é sobre ele. Ele é o espelho. A narrativa é sobre quem está lendo. É sobre a pergunta que cada pessoa precisa responder quando coloca os olhos naquela cena. Se Jesus olhasse para mim com amor, o mesmo amor com que olhou para aquele homem, e dissesse que me falta uma coisa, qual seria essa coisa? Que nós tenhamos coragem de responder isso com honestidade, e que não sejamos como aquele homem que recebeu a pergunta certa, entendeu a resposta e foi embora triste, de mãos cheias e coração vazio. Referências bíblicas: Marcos 10, 17 e 31, Mateus 19, 16, 30, Lucas 18, 18, 30.